Olá, quadrilheiros do Ceará. Estou aqui em quarentena, espero que vocês também. Nesse momento a gente tem que cuidar de nós. E temos muita gente para cuidar, né? Dos nossos dançarinos, dos familiares dos nossos dançarinos. Mas eu sei que vocês, como eu, têm essa responsabilidade há muito tempo, porque a gente conduz grupo há muito tempo. E sabemos da necessidade de cuidar deles a cada dia, a cada ensaio, a cada viagem e nesse momento mais ainda. Eu sou Raimundo Claudino, sou de Tabuleiro do Norte, sou quadrilheiro há mais de 40 anos, sou quadrilheiro competitivo há 40 anos, feito agora no ano que passou, 2019. Sou autodidata por questões de obrigação mesmo. Na época nós não tínhamos, aliás não temos até hoje, literatura abrangente sobre o São João, especificamente sobre quadrilha junina. Então tudo que fazíamos na época era muito intuitivo, muito que a gente pensava, que a gente imaginava, obviamente sob a observação de alguns mestres folcloristas da época, como a Euseni, como o Walden Luiz, como a Maristela Holanda. Era com essas trocas de ideias e com as nossas verdades, as verdades que a gente trazia das nossas regiões, dos bairros de Fortaleza, das cidades do interior, no meu caso, Tabuleiro do Norte, que a gente ia construindo o São João do Ceará. Né? E a gente foi formatando o que aí está, ou pelo menos parte do que aí está. Né? E aí tínhamos todo um processo na questão de figurino, na questão de coreografia e na questão de casamento maturo. Olha para aquele balão multicor como no... Nesse momento, nesse início, né, lá atrás, em 79, 80, 79 especificamente, a gente estava começando os festivais de quadrilha, ou pelo menos era naquele momento que eu estava tendo conhecimento dos festivais de quadrilha. Nesse tempo acontecia na Praça de Ferreira, organizado pela Fundação Cultural de Fortaleza. Nós tínhamos 15 quadrilhas competitivas só, Rubens Vaz, Rui Barbosa, são as que eu lembro, e eu estava na quadrilha da Associação da Colônia Tabuleirense, que eram os jovens estudantis de tabuleiro que são de tabuleiro e que moravam lá naquele momento. Então a gente, para se engajar, a gente começou a conhecer esse festival, a participar dele, inclusive com grandes êxitos, com grandes resultados, e foi ali que a gente começou a adquirir o conhecimento mais geral, mais abrangente do São João e formatar o São João do Ceará. As estrelas desse mundo chegou. Nesse momento eu vou falar especificamente do casamento, né? Como é que a gente começou a conceber esse casamento, como é que a gente começou a formatar esse casamento, o que é que nós tínhamos de ideia de um casamento maturo. A princípio a ideia que nos passava é que o casamento era uma coisa cômica, né? E então a gente fazia um monte de brincadeiras, muitas vezes brincadeira de mau gosto, inclusive com o personagem que a gente representava, que era o nordestino. E aos poucos a gente começou a perceber que isso não era muito bacana, porque eu estava meio que denegrindo a imagem das pessoas que eu mais amava, que eu mais acreditava que era o nordestino, que eram meus pais, meus avós e de todo mundo que frequentava na época. Então a gente começou a discutir que isso não estava bacana, que a gente tinha que ter uma outra visão, um outro olhar sobre esse sertanejo. E era o sertanejo que a gente conhecia, não era o que alguém pintou de forma exagerada para nós. Então a gente começou a organizar melhor essas ideias e valorizar mais esses personagens. E também falar dos personagens que compõem esse casamento. Né? Como é que a gente tem que tratar esses personagens, quem são eles, o que eles representam dentro desse casamento e o que eles representam para a nossa vida, para os nossos trabalhos, para as nossas... qual a representatividade que ele tem. Então eu quero falar dos cuidados que a gente tem que ter com esse personagem, como a gente deve tratar e como a gente deve colocar ele dentro do casamento de uma forma que as pessoas que vejam, entendam nele, claro, graça, beleza, mas uma sagacidade e uma coragem e uma força que só o sertanejo tem. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Há muito tempo atrás, o casamento ele visava apenas ridicularizar o sertanejo. Então, assim, tudo que acontecia dentro da peça teatral chamada casamento era de ridicularização. O figurino era ridículo, as pessoas vinham remendadas, elas andavam quase como palhaços, eram de pernas bem abertas, de movimentos que você não via comumente lá no nosso passado, nos nossos avós, nos nossos tios. Então, assim, a gente começou a se questionar, por que a gente faz isso? Que personagem é esse? Que pessoa é essa? De onde é que eu tirei isso? Né? E a gente começou a avaliar que talvez não fosse bem aquilo.
que representasse a nossa história. E aí a gente começou, dentro do casamento, entender que tinha ali uma representatividade de pessoas interessantes que faziam parte da vida da gente e que a gente tinha que ter respeito por eles e tinha que ter respeito pela história também que nós estávamos contando. Talvez aí tenha começado a surgir a história do tema, porque aí a gente precisava de se apegar a uma história de uma pessoa ou de uma situação para que a gente desenvolvesse esse tema e aí a gente não criasse esses personagens fictícios de uma forma jeca, sei lá, pintado com cores que não representavam as nossas verdades, as nossas origens. Para a gente conseguir essa visão, essa revisão desse sertanejo, né, dessa pessoa que a gente estava representando, todos os personagens que estavam ali, a competição talvez tenha sido muito importante. Nesse ponto eu tenho que entender que a competição ela foi fundamental, porque a gente tinha que competir com o outro, então tinha que melhorar, tinha que estar sempre melhor, né? Então a pesquisa começou a nos ajudar muito nesse sentido, né? Porque a história fazia parte desse processo. Então eu tinha como justificar uma roupa mais bonita, uma roupa sem remendo, um diálogo mais natural, mais próximo do que as pessoas conheciam, do que aquele jeca tatu, ou aquele cara que é um palhaço sertanejo que ninguém via em lugar nenhum. Então a gente começou, dentro da competição, a gente começou a evoluir nesse sentido. Começou a dar um acabamento melhor aos nossos trabalhos, especialmente ao texto do casamento, a leitura que se fazia daquela história. E passou a ter uma importância maior aquilo do que o gestual, meio que palhaço, meio que mambembe, que era feito na época apenas para fazer rir. Né? A questão do rir do casamento ele continua sendo válido até hoje, mas é rir com ele, nunca rir dele. Talvez essa tenha sido a grande diferença. Nós paramos de rir do sertanejo, do matuto, e passamos a rir com a sagacidade dele, com a capacidade dele de enfrentar os desafios e as dificuldades. Esse talvez tenha sido a grande transformação do momento competitivo do São João para o momento que era apenas uma grande brincadeira, uma grande gozação com nós mesmos. Né? Esse talvez tenha sido o grande barato do São João competitivo. Nesse período eu tenho alguns momentos que eu não poderia deixar de relatar. Né? Minha primeira experiência competitiva dentro da Associação da Colônia Tabuleirense, quando a gente começou a formatar os casamentos, baseado muito, a gente viajou muito para o tabuleiro, para conversar com pessoas mais antigas, com pessoas da época, né? Da época que a gente estava querendo retratar, e tentar colocar essa verdade lá dentro. A gente tinha a vantagem de ser o único grupo do interior, e eles tinham uma linguagem muito da capital, as outras quadrilhas que competiam com a gente. Né? Então a gente buscou esse período, conversando com essas pessoas e tentando trazer a coisa mais real, mais próxima da realidade possível. Então eu tenho muito que agradecer à Associação da Colônia Tabuleirense e no segundo momento a Flor do Mandacaru, que foi a minha quadrilha onde eu tive maiores resultados. Né? Tive grandes resultados. Ganhei o Festival da Fundação 3 vezes, ganhei 5 casamentos na Fundação. Foi um momento assim, muito importante para a gente. Fiquei muito feliz com isso e trouxe essa bagagem até 2019, que foi meu último trabalho, minha última realização. Eu gostaria de falar da forma que eu estruturo o meu casamento. Eu acho que essa linguagem, que essa informação que eu vou passar, ela vai ser muito útil para quem está começando o trabalho agora. Para as pessoas que ainda estão formatando, que ainda estão em dúvida com muita coisa. Eu acho que tem muita gente, pessoal de quadrilha comunitária que já faz grande trabalho, mas eu acho que pode ser útil essas informações. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente estrutura essa questão? Como é que eu monto esses personagens na quadra? Né? A partir de que situação é que eu tenho que ver? Eu tenho uma lógica já para tudo? Tem uma coisa pré-escrita ou ela pode ser intuitiva? Né? Na minha forma de ver, e até hoje, até o último trabalho que eu fiz, ela pode ser muito intuitiva. Eu acho que é fundamental que seja, porque é aí que sai muita criação. Agora tem que ter algumas estruturas que seria fundamental para que você tivesse uma boa história, uma boa contação de história, para que as pessoas que assistem, elas possam entender, viver a sua história
entrar dentro da sua história e ter uma compreensão e uma vontade de defender aquela história. Né? Isso vale para público, para avaliadores, para todo mundo. Eu acho que é fundamental uma boa história, uma boa estrutura para se contar essa história. E eu acho que eu tenho umas dicas que talvez possa ser muito útil para cada um de vocês. Quando a gente vai fazer um casamento, Matuto, é muito importante que você tenha noção primeiro, do tempo que você tem. Né? Isso a gente tem mais ou menos pré-estabelecido de 10 minutos. Hoje tem uma flexibilidade maior, né? Você pode ter um pouco mais de 10 ou um pouco menos, porque esse tempo está acoplado ao tempo de quadrilha. Mas os 10 minutos é um tempo bem interessante. Dá para você contar uma boa história, sobra bastante tempo para você desenvolver a parte de dança, que é o objetivo principal do movimento, né? A quadrilha. E também não fica cansativo, porque se você fizer um tempo muito longo, por melhor que seja a história, a gente tem que entender que as pessoas que foram para lá, elas foram para assistir dança, para assistir quadrilha, e em geral elas se tornam cansativo ficar um tempo teatral muito longo. Então assim, os 10 minutos é um tempo ideal, dá para desenvolver muita coisa, para contar uma história muito bem feita, muito bem realizada, basta que você tenha coordenação para isso. Primeira parte, como é que você coordena isso? Com a quantidade de personagem que você tem. Se eu tenho 10 minutos, eu deveria ter pelo menos de 9 a 10, 11 personagens. Por quê? Porque cada pessoa teria um tempo de fala, né? E aí tem um tempo de marcação, tem todo esse processo. Se eu boto 20, 30 personagens, vai ter muita gente em cena sem ter uma ação específica e com movimentação. E essa movimentação pode tirar a atenção maior e que mais interessa, que é a sua contação de história. Né? Então, assim, a história, dentro do Casamento Matuto, o texto é o principal, o texto é que faz o relato do seu tema, o texto é que explica por que a quadrilha está usando aquele figurino, o texto é quem explica por que está se fazendo aquela coreografia, por que tem aquela entrada, por que tem aquela despedida, por que a rainha está vestida daquele jeito, por que o noivo se comporta com a noiva daquela forma. Então, assim, o texto é o único momento falado que nós temos dentro da peça, da ópera toda do São João. E a gente tem que aproveitar isso para a gente deixar muito claro a que viemos, né? Quais são os nossos objetivos ali dentro. Então, o texto é muito importante. A quantidade de personagem, ela pode lhe deixar muito à vontade para trabalhar com cada um deles. Normalmente eu uso, dentro desse personagem, eu uso um personagem central, né? Aquele personagem que dá sustentação à quadrilha. Ele é o âncora, é o escada, como eu queira falar. Mas ele nem tem que ser o principal, mas ele é quem segura o casamento o tempo todo. Ele intercala, contracena com todas as pessoas que entram e saem. Às vezes eu preciso passar dentro do casamento muita informação dentro do meu tempo. Eu preciso de fato passar informação de pessoas, de tempo, de lugar, né? E tenho que brincar um pouco para o casamento não se tornar tão cansativo, tão dramático, tão sério. Esse personagem ele dá sustentação a isso, a conversar com as brincadeiras, a passar a informação necessária de acordo com cada personagem, a fortalecer a ideia do casamento, a contracenar com o padre, que passa a questão religiosa, a discussão religiosa, e com o juiz, que passa a questão mais da questão jurídica mesmo, de uma forma mais técnica. Né? Esse personagem, que nem sempre, muitas vezes você nem percebe ele no casamento, porque ele não é o noivo, não é a noiva, não é o cara que brinca mais, não é. Então, assim, são coisas que você encontra para aquele personagem dar uma sustentação àquele casamento, embora ele não, ao final do casamento você nem perceba que ele estava. Eu falei de um personagem só, né, que nem é o personagem principal e é um personagem que muitas vezes nem é notado. Mas existem alguns personagens, né, do casamento que são obrigatórios. O casal do noivo, obviamente, né, se vai ter um casamento, e a festa, que é a quadrilha, em homenagem a esse casamento, eu tenho que ter um casal de noivo. Né? Então esse casal é fundamental. Não precisa ser os atores principais do casamento. A história pode se passar de uma outra forma, com outras pessoas, a parte principal, mas que aconteça aquele casamento. Vamos dizer, o Lampião veio para tal região e ele chegou e estava acontecendo um casamento. Toda a passagem de Lampião seria a parte mais importante que eu estava querendo discutir naquele momento, naquele casamento.
Mas o casal noivo vai ter que ter, embora ele tenha poucas falas e não atinja a minha história principal, a minha maior vontade. Ou eu posso ter um casamento específico, voltado para esse amor, para essa paixão, para essa vontade de casar dessas duas pessoas. Então, assim, de um jeito ou de outro, o casal noivo ele tem que existir, porque senão não tem casamento. Isso é uma questão óbvia. Tem mais dois personagens que é de fundamental importância. O padre, né? E aí com esse padre a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já fez algumas coisas muito loucas em relação ao padre, a gente tem que começar a prestar mais atenção. Não estou falando aqui por questão religiosa, mas assim, eu tenho que ter um entendimento que esse padre ele se formou. Né? É uma função que exige uma formação intelectual. E às vezes a gente vê em algum casamento o padre falando matuto, o padre falando errado. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Antigamente, se você localizar o seu casamento lá atrás, em um tempo bem remoto, você pode ter um padre que se adaptou àquela linguagem daquela comunidade. Por quê? Porque o padre antigamente, ele vivia a vida inteira em uma única paróquia. Então, assim, mesmo ele sendo formado e tudo mais, ele criava um vínculo tão grande com aquela comunidade que a linguagem dele se aproximava. Não que ele passasse a falar errado, mas o sotaque se parecia e algumas linguagens que é de uso popular, que todo mundo usa, não necessariamente um português errado, mas um aportuguesado, digamos assim, ele também poderia usar. Se você faz esse casamento muito moderno e hoje, então o padre ele é absolutamente técnico e tem que falar absolutamente correto. Então, se você fizer qualquer coisa diferente disso, não é verdade, não é real e você está sujeito a ser penalizado por isso. O juiz, a gente tem que entender o seguinte, o juiz não é o juiz da comarca, né, que a gente, durante muito tempo, a gente teve essa ideia de que seria o juiz da comarca. Não é. É um juiz de paz. O juiz de paz, em geral, é uma pessoa da comunidade que a comarca elege como juiz para fazer casamentos, para fazer a cerimônia do casamento. Né? O juiz de paz ele pode ser uma pessoa qualquer da cidade, mas é uma pessoa respeitada, em geral, uma pessoa intelectualizada, e com capacidade de discernimento. Então eu não posso botar um juiz também com uma linguagem muito rasteira, muito próximo do que o matuto está falando. Ele está um pouco acima disso, até por isso ele foi escolhido, né? Pelo um reconhecimento moral, ético e educacional maior que as outras pessoas que estão envolvidas no casamento. Fora esses personagens que são específicos, né? Eu acho que é importante você tomar muito cuidado quando você vai colocar alguns adendos ao seu casamento, né? Muitas vezes você usa uma pessoa de cor e traz para dentro do casamento apenas para fazer graça. Toma cuidado como é que você vai fazer essa graça, porque às vezes pode ser algum tipo de fobia, né? E isso não é legal. Isso vale para questão de gênero, para qualquer coisa. Tudo que você for usar de graça no seu casamento, lembra do que eu falei lá no início. O casamento você tem que fazer com que as pessoas riam com você e nunca de você. Nunca ri do seu personagem. Né? Eu não posso criar um personagem para que todo mundo faça dele uma graça e de uma forma pejorativa e humilhante. Toma muito cuidado com isso, que é uma das coisas que a gente mais vê acontecer nos movimentos de casamento que a gente tem acompanhado por aí. E isso é muito perigoso, inclusive criminoso. No último ano da década de 80, né, 89, e todo o período do ano 90 foi quando a gente começou a afirmar o tema, começou a dizer que a gente vai desenvolver um tema, que a gente teria um tema para desenvolver, independente do que os avaliadores pensavam. Né? Porque durante todo o processo dos anos 80, a gente já tinha internamente a gente já tinha alguns temas, que era uma necessidade nossa para tornar o trabalho diferente de um ano para o outro, mas isso não era exposto, porque as pessoas diziam até que não era escola de samba ou algo parecido. Mas a gente entendeu que para a gente ter um trabalho, um processo de trabalho anual e com diferenciamento de um ano para o outro, a gente precisava ter um norte, ter um ponto que me ligava aquilo para fazer, que não fosse apenas o São João. Óbvio, o São João é o tema principal, né? Eu tenho que ter fogueira, eu tenho que ter balão, eu tenho que ter bandeirinha, eu tenho que ter casamento,
eu tenho todo esse processo, e isso é São João, né? Mas eu tinha que ter um norte dentro desse tema maior que é São João, seria um subtema, para que eu pudesse nortear o meu trabalho daquele ano, para diferenciar com o do ano anterior e com dos trabalhos dos meus competidores. Então o tema ele foi fundamental nesse processo, nessa organização, e para chegar aonde chegou o movimento hoje. Então tem alguns problemas, tem algumas pessoas que extrapolaram e extrapolam, problema de cada um, respeito todos eles, mas o tema não dá para negar que foi o que transformou o São João nessa festa grandiosa, talvez não, a maior festa do Ceará, né? A maior organização festiva do Ceará e a mais demorada também, porque ela dura, em geral, 2 meses e meio. Se você contar com ensaio, ela dura um semestre inteiro, né? É um processo muito, muito grandioso e muito bom para a nossa juventude, para o todo, para a economia, para tudo. É muito importante, e o tema foi fundamental para essa vontade de ver outra vez, né? O tema ele começa com o casamento, é dentro do casamento, é o momento em que você mais deixa claro o desenvolvimento do seu tema, é dentro do casamento, porque é a parte falada do seu espetáculo. Então, na parte falada, você pode dizer por que as pessoas estão vestindo aquilo, por que as pessoas estão dançando daquela forma, por que o arranjo é aquele, enfim, por que o seu grupo está montado daquela forma. Eu posso dizer falando isso, né? Então o tema ele me ajuda no figurino, ele me ajuda na coreografia, mas fundamentalmente eu posso defendê-lo dentro do casamento. Uma outra preocupação do tema é com a seriedade. Nós temos uma oportunidade única, né, de tratar de um assunto, de falar de uma história, de tocar em um movimento, em um momento, em uma pessoa, em uma história de vida que é relevante para o Ceará e para o país, né? Então você tem que ter muita seriedade quando você está falando disso, né? Outras pessoas já fizeram muitas coisas, mas eu vou falar, eu já falei sobre prostituição, eu já falei sobre Betinho, eu já falei sobre Paulo Freire, eu já falei sobre Patativa de Assaré mais de uma vez, eu já falei sobre transposição do Rio São Francisco, já falei da Amazônia, do seringueiro que vai para a Amazônia, né, o chamado soldado da borracha. Eu já falei de mambembe, de circo, que mais? De cangaço, de um novo cangaço, que é esse momento que a gente vive nas comunidades, né? Falei das Marias, falei das mulheres, falei de Maria Bonita, de Maria dos Prazeres, que é a Dona Maria que criou a Federação de Quadrilha. Falei de Maria da Penha, quer dizer, num contexto só, eu juntei essas 3 mulheres dentro de um processo de valorização da mulher. Então, assim, você tem que entender que esse é um momento que você tem para você defender coisas, causas, pessoas relevantes, né? E usar bem esse tempo. É um tempo que nós temos para tocar no coração das pessoas, para que as pessoas se abram para novos questionamentos. Eu acho que esse momento é perfeito para isso. Nós estamos vivendo um momento estranho, duro, e a quadrilha ela pode ser muito relevante, inclusive dentro de casa. Porque dentro de casa você pode criar situações com o seu grupo, mesmo cada um à distância, né? As redes sociais, a parte de mídia está aí para isso. Seja criativo de novo, né? O quadrilheiro tem que estar sempre sendo instigado a fazer novas coisas, a se melhorar, a criar novas ideias. E eu tenho certeza que mesmo que a gente tenha um São João, um ano todo complicado, como aparentemente nós vamos ter, espero que não, mas é o que está posto nesse momento, que se Deus quiser pode mudar amanhã, mas mesmo assim, nós quadrilheiros vamos encontrar uma forma de deixar a nossa marca, de deixar o nosso registro para a sociedade como um todo, especialmente para o ambiente que a gente vive, de que a gente está vivo, de que a gente está pronto para enfrentar qualquer batalha. Sei que vivemos um momento muito difícil, muito complicado, todos nós, né? Mas nós vamos saber com sabedoria como enfrentar tudo isso, como mudar tudo isso, como encontrar com a fortaleza que o sertanejo tem, que o quadrilheiro especificamente tem, uma forma de nos aproximar, mesmo à distância. Nesse momento
É necessário um distanciamento físico, mas a gente tem uma aproximação de luta, de ideias, de vontade, que a gente sabe que está ligado o Ceará inteiro, o Brasil inteiro. Nós, quadrilheiros, estamos ligados hoje pelas redes sociais. Vamos continuar trocando ideia, vamos continuar criando novas possibilidades. Se a gente não puder fazer um São João físico, nós faremos um São João virtual e talvez a gente seja um dos maiores marcos que o São João já teve nesses 40, 45 anos de competição e de movimento estruturado. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Que seria de mim, meu